Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Mercado que está caindo, já faz uma semana aí que a gente já está com o mercado em queda, a gente perdeu suportes importantes, a gente vai olhar price action hoje, a gente vai falar sobre isso hoje. Só que se a gente olhar para o lado, o mercado americano está muito feio, deu uma bela de uma azedada aqui e as criptos elas estão muito melhores. Então se você está preocupado aí com a queda que a gente está tendo no BTC, cara, a gente vai dar uma olhadinha no mercado americano também. Vocês estão me pedindo bastante para eu poder comentar um pouco sobre o mercado americano, então a gente vai comentar sobre o mercado americano e a gente vai fazer a nossa análise on-chain também para entender o que está acontecendo nessa movimentação, se a gente está tendo despejo, se a gente não está tendo despejo e tudo que está acontecendo por trás do preço, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, antes da gente começar, só relembrando vocês, vai ter a minha Masterclass no dia 20, 21 e 22 de março, onde eu vou mostrar o meu plano prático para ter 1 milhão de lucro nesse próximo ciclo que a gente tem agora, um ciclo que ele já foi iniciado, beleza? Vou mostrar toda a minha estratégia, vou explicar qual que é a minha estratégia e vou explicar também como que eu analiso, como que eu me preparo, como que eu faço para entrar e como que eu faço para sair do mercado também, porque saca só, não só é importante você saber o timing de você comprar, como também é importante você saber o timing de você vender. Eu vejo muita gente que comprou BTC lá nos 4 mil dólares, 5 mil dólares em 2019 e não realizou o lucro nesse último ciclo que a gente teve. As pessoas continuam com esse BTC dentro da carteira. Teve a oportunidade de realizar ali por volta dos 60 mil mais ou menos, eu fiz preço de média de saída em 52 mil dólares, mas tem muita gente que não saiu, continua segurando esse ativo, continua rodando. Acho isso um erro, acho que a gente tem que aproveitar os ciclos, comprar em movimentos de capitulação e vender em movimentos de euforia. Eu vou explicar tudo isso na Masterclass, que vai durar 3 dias, beleza? Se você quiser participar, ela é 100% gratuita, o link tá na descrição, só entrar lá, cadastrar nome, e-mail e telefone. Esses dados são super importantes porque a Masterclass ela não vai ser aqui no YouTube, ela vai ser fechada, vai ser privada e você vai receber o link de acesso através do seu contato, beleza? Então vê lá se o seu contato tá certinho, se tudo está beleza. Bom, mas chega de enrolação, bora ver gráfico que é o que importa. Olhando aqui pro S&P, cara, S&P tá bem feio, tá? Se a gente olhar para o que aconteceu na movimentação, a gente vê que o S&P, ele tava em uma linha de tendência de alta, a gente perdeu essa linha de tendência de alta e a gente retestou a perda dessa linha de tendência de alta. Isso daqui é uma confirmação da perda da linha de tendência de alta. Essa linha amarela aqui é o suporte que mais me preocupa agora nesse momento. Cara, já faz bastante tempo que eu vinha comentando com vocês que caso o S&P perdesse essa linha amarela aqui, era o momento da gente ficar preocupado e correr para as colinas, por conta de que o mercado americano iria ficar feio. Isso daqui eu estou falando do mercado americano, tá? Depois a gente vai ver a relação disso daqui com cripto, mas a gente precisa analisar cada mercado no seu time e simplesmente entender o que está acontecendo naquele mercado. Então a gente vê que o mercado americano tá feio nesse momento, a gente está começando a entrar em momentos meio que críticos. Se a gente perder essa região aqui, a parada pode começar a ficar feia, a gente pode ter formado um ombro, cabeça, ombro aqui, e a gente pode ter as empresas dos Estados Unidos se desvalorizando bem. Se a gente olhar as empresas de tecnologia, por exemplo, o Google, a gente vai ver que Google estava tentando se segurar em uma região de suporte, né? Ela veio 1, 2, 3 vezes e acredito que se ela voltar aqui, ela não vai conseguir se segurar nesse momento. Ela vai simplesmente vai perder esse suporte e vai buscar um suporte lá embaixo. Hoje, no S&P, hoje no mercado americano, eu invisto em cripto, invisto no mercado americano também, invisto em renda fixa, vocês sabem bastante, eu tenho não só capital em cripto, mas hoje no mercado americano eu tô simplesmente do lado da porta, na porta de saída, porque a coisa está
feia. Quando a gente olha para as empresas, está começando a ficar feio. O mercado está parecendo que não vai segurar o seu fundo e ele vai querer buscar regiões mais baixas. Por que eu falo isso? Olha só, se a gente olhar a Bank of America, bancos nos Estados Unidos, olha só o que está acontecendo. A gente está tendo bancos com grandes quedas, olha o volume de venda que a gente teve na data de ontem. Obviamente, isso daqui são momentos para quem aporta mais no longo prazo, para quem pensa em um custo médio, são momentos oportunos, porque a gente olha o RSI, por exemplo, a gente vê que o RSI está muito sobrevendido, a gente olha todos os time frames de Bank of America, está muito sobrevendido, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui no Bank of America que, cara, tá vindo desde 2018, desde 2016, olha essa linha de tendência de alta aqui que formou junto com o Covid, a gente está batendo nela, ou seja, a gente está em uma região de suporte, a gente está em uma região interessante nesse momento de suporte, mas a gente tem que ficar de olho também, porque é o que eu tô falando, se a gente começa a perder essas regiões nos ativos, Bank of America começa a fechar abaixo dessa região, fechar abaixo dessa linha de tendência de alta, se a gente tem Google perdendo esse fundo que ela tentou formar aqui também, essas coisas vão começar a complicar. Se a gente olhar Apple, a gente vai ver que Apple está mais longe um pouco, está ainda em tendência de alta, tá? Se a gente olhar, ela formou um fundo aqui lá em janeiro, subiu bastante, ainda está bem esticada, bem lá para cima. E se a gente olhar para a Microsoft também, a gente vai ver que a Microsoft está um pouco esticada. Então, o S&P ele está em uma região chave. Esse momento que a gente está passando agora é uma região chave. Lembrando, galera, o S&P ele é um aglomerado de empresas, como o Nasdaq também é, como o Dow Jones também é. E é interessante a gente olhar para dentro das empresas para entender o que está acontecendo dentro das empresas, ver o próprio gráfico das empresas. Eu falo isso porque eu invisto no mercado americano, sim, eu tenho essas ações, todas as ações que eu comentei com vocês, eu tenho são ações que eu tô de olho. Umas eu tô de olho mais para compra, mais ali pé na porta ali já para sair. Outras eu tô mais de olho para compra, outras não. Outras eu tô mais saindo, beleza? A coisa tá ficando um pouco mais feia. Só que eu não acho que é momento de desespero ainda. Sempre que a gente tem essas movimentações, a gente sempre está constituindo regiões-chave do mercado. Obviamente, se a gente perde essas regiões, olha só, Bank of America, grande volume vendedor, RSI super estressado. Isso daqui são regiões interessantes de aporte, só que são regiões interessantes também da gente ficar de olho, porque se vier pedrada mais forte aqui, a gente pode ter a perda dessas regiões e aí o negócio degringolar mais ainda. Se a gente olhar para o último crash que a gente teve, por exemplo, lá em 2020, olha só como que foi. A gente começa a entrar em regiões de sobrevenda, a gente tem grandes volumes vendedores, só que é só pedrada ainda para baixo, mesmo com os RSIs sobrevendidos. Isso eu tô falando porque aumentou bastante a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão e o fato dos Estados Unidos poder entrar em recessão é que a gente está tendo essas movimentações de baixa no mercado americano, principalmente nos bancos, beleza? Então, olhando pro S&P, tá feio. E S&P caindo, a gente pode ter uma atração para as criptos. Pode ser que, se a gente entrar em recessão, a gente não entrou ainda em recessão aqui nos Estados Unidos, mas pode ser que, se a gente entrar em recessão, a gente vai encontrar um fundo mais baixo no S&P. Por isso que eu tô falando com vocês. Se a gente perder essa linha amarela, os 3.900 mais ou menos ali, a gente tem uma probabilidade de entrar num cenário recessivo e de buscar um novo fundo. Significa que eu acho que cripto vai fazer um novo fundo? A resposta direta é não. Eu não acredito. Não acredito que a gente vai perder os 15 mil dólares. Mas a gente pode ter sim esse estresse do mercado americano impactando as criptos e a gente vendo as criptos puxando ainda mais para baixo. A gente vai analisar as criptos agora. Só que o primeiro ponto é que, cara,
toma cuidado com os ativos que você tem dentro da sua carteira nesse momento. Se a gente está falando que o cenário está muito negativo no mercado americano e a gente pode ter uma puxada para baixo no BTC, por exemplo, cara, toma cuidado com algumas altcoins. Por que eu estou falando isso? Dentro do meu canal do Telegram, eu vejo muita gente comentando sobre AGIX. Galera, AGIX foi um ativo hypado, um ativo que a gente surfou, um ativo que a gente curtiu, que a gente aproveitou. Mas lembre-se, pega e não se apega. Esse tipo de ativo hypado, toma muito cuidado para ter isso na carteira, beleza? Bom, mas a gente vai olhar aqui para o mercado cripto para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente olhar o BTC chegou em uma região de suporte, né? Ele está tentando se segurar nos 20 mil dólares. A verdade, a gente perdeu o nosso suporte, um suporte interessante que a gente tinha no mercado. Isso daqui muda completamente o cenário. Até esse momento, no gráfico diário, a gente estava em tendência de alta, porque a gente estava formando topos e fundos ascendentes. A gente perde esse fundo anterior aqui, a gente vai entrar em uma tendência de baixa no gráfico diário ou em uma tendência de lateralização. Eu acredito que a gente vai voltar para os 15 mil? Não acho que a gente vai voltar para os 15 mil, porque se a gente olhar o que está acontecendo dentro dessa movimentação, olha só, o RSI no diário ele já está entrando em região de sobrevenda. Ele pode ficar mais sobrevendido? Sim, claro que ele pode ficar mais sobrevendido. O RSI não é um gráfico bala de prata, não é um indicador bala de prata. Só que se a gente der um zoom out e entender o que aconteceu no semanal, olha só, se a gente traçar uma Fibonacci aqui do semanal, a gente vai ver que, cara, o que a gente está fazendo pode ser uma correção no semanal. Simplesmente isso. Pode ser que a gente perca essa correção. A gente está aqui, ó, na última região de suporte do semanal, que é 0,618 de Fibonacci. A gente pode perder essa região aqui, o mercado entregar um pouco mais de queda. Não sei se a gente vai voltar para os 15. Acredito que não, cara. Não acredito que a gente vai voltar para os 15. Isso daqui eu estou vendo como movimentação de correção. Por que eu estou vendo como movimentação de correção? Para mim, o fundo foi nessa região. E, cara, pode ser que eu esteja errado, galera. Eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever o futuro. Eu faço uma análise e em cima dessa análise eu tomo uma decisão de se é fundo ou não é. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que toma muita decisão, eu sou decidido. Então eu preciso escolher um dos lados. Eu não vou falar para vocês que eu acredito que o BTC pode ir a 12 mil dólares, a 9 mil dólares, porque eu não acredito, eu não acho que isso seja possível. Então isso é uma opinião dependendo da minha análise. E cara, eu posso estar certo ou errado. E não importa se eu estiver certo ou não importa se eu estiver errado. Essa é a minha opinião e como eu me posiciono no mercado. Se, eu acho que é fundo, é só você perguntar para a galera da comunidade on-chain se eu estou comprando ou não, se eu comprei ou não nessa região, se minha carteira está montada ou não para o próximo ciclo. É simples, é só ver com a galera da comunidade on-chain, porque eles têm acesso à minha carteira. Se eu achasse que o mercado fosse a 12, a 9 mil dólares, cara, eu teria muito caixa nesse momento e não estaria com carteira montada, beleza? Então, na minha opinião, é que não, a gente não vai perder os 15 mil. E acho improvável a gente visitar o preço mais barato, que foi os 15.500. Pode ser que a gente chegue perto? Pode ser que a gente chegue perto. Porque se a gente olhar para um ciclo de mercado, a gente vai ver que esse tipo de coisa aconteceu já no passado. Olha só, a gente pode fazer uma comparação aqui, ó, só para mostrar para vocês. Se a gente olhar para a realização de prejuízo e a gente olhar lá para o ciclo de 2014 e 2015, olha só como que foi a movimentação. A gente teve grandes quedas, a gente teve o evento de capitulação, a gente teve o período de capitulação onde houve altas realizações de prejuízo, extremamente altas. A gente bate um fundo ali, ó, a gente marca um fundo no 172
dólares. E olha só como que o mercado sobe depois aqui, ele começa a subir, a gente começa a cair novamente, a gente volta lá pro, olha só, a gente subiu até os 290, depois a gente volta, tem mais queda, vai para lá em 220, depois o mercado sobe mais uma vez, vai nos 290, não consegue de novo e ele cai. E olha só que depois que ele tem essa queda aqui, tem uma alta realização de prejuízo mais uma vez dentro do mercado. E quando a gente olha, o preço do ativo bateu 211 ali no fechamento, tá? Tô olhando aqui para gráfico de fechamento. Análise on-chain é fechamento. E quando a gente olha a mínima do fechamento, ela foi em 172. E cara, se a gente olhar para o ciclo, o que aconteceu daqui para frente, obviamente, a gente vai ter o ciclo subindo, a gente vai ter todo o início da movimentação ali de bull run. Bull run é diferente de bull market, só que nesse preço mínimo aqui que a gente bateu, a gente encerra o nosso bear market. A partir daqui a gente não cria um fundo mais baixo do que o fundo anterior. E quando eu comparo o ciclo que a gente está vivenciando hoje, olha só, aqui é o ciclo de 2021, 2022. A gente tem a nossa queda, a gente tem algumas realizações de prejuízo ao longo desse processo, a gente tem a 3AC quebrando, e aí eu começo a enxergar esse movimento aqui como capitulação do mercado, como a 3AC quebrando, capitulando o mercado, como a FTX quebrando, capitulando o mercado também. E para mim, aqui, os 15.800 foi o preço mais barato, o preço de fechamento mais barato que a gente teve no mercado. Eu vejo que a gente pode lateralizar o mercado cada vez mais. Para mim, o cenário está mais parecido com 2015 de ciclo de mercado do que com 2019. Porque 2015 a gente subiu, depois a gente caiu, a gente subiu e a gente caiu. Ou seja, a gente lateralizou durante um longo período aqui. Então, possa ser que a gente lateralize durante um longo período aqui. Eu não acho que a gente vai formar um fundo mais baixo. E para mim, se a gente não vai formar um fundo mais baixo, a minha opinião é que sim, a gente encerrou o bear market. Para mim, o fundo mais barato já foi feito. E aí, o que eu faço quando tem essas quedas no mercado? Quando tem essas quedas no mercado, eu tenho olhar de oportunidade. Por quê? Porque para mim a gente não vai ir mais baixo do que isso. Possa ser que a gente no máximo volte nos 15.500, reteste, faça um fundo duplo ali e depois a gente suba mais para frente. Por quê? A gente tem o time certo do ciclo do mercado. Qual que é esse time? Cara, o halving tá chegando. Geralmente, isso vai acontecer em 2024, em meados de 2024, mas geralmente um ano ali antes, alguns dias antes, sei lá, são 400 dias, não sei quantos dias exatamente é o padrão, não lembro, mas algum período antes, um ano mais ou menos antes do halving é quando a gente forma fundo. A bull run, ela só vem depois do halving, beleza? Então eu olho para esse evento aqui que a gente está tendo, para mim ele pode ser mais uma correção dentro do mercado. Se a gente olhar para o Ether, por exemplo, olha só como que o Ether, ele fez essa movimentação. Pode ser que o BTC esteja criando esse mesmo padrão que o Ether criou. Por exemplo, o Ether teve um grande breaking down aqui, onde a gente foi visitar os $800 lá. E, cara, olha que o Ether, desde julho do ano passado, nunca mais voltou nos $800. Olha só, a gente teve o Ether subindo bastante, depois o Ether caiu, a gente tem o Ether subindo, o Ether caindo, o Ether lateralizando, subindo e agora caindo. E cara, quando a gente olha aqui, a gente está praticamente no Ether formando uma lateralização dentro de toda essa região que a gente está. Olha só há quanto tempo a gente está dentro dessa região, sem tanta direção dentro do mercado. Olha só, a gente está se segurando há bastante tempo. Então, possa ser que o BTC ele crie essa movimentação também quando a gente olha para um gráfico diário, uma movimentação mais de acumulação e menos uma movimentação direcional, mais uma movimentação lateral, beleza? Obviamente, a gente teve essa grande queda aqui nesses últimos dias, principalmente ontem, e eu sempre falo com vocês que, cara, a primeira coisa que você faz quando você entra dentro de uma operação é ter um plano do que você vai fazer se o mercado for na direção que você está pensando e o que você vai fazer se o mercado não for na direção
que você está pensando. Por exemplo, stop, galera. Sempre comentei com vocês. Stop, bem claro, stop curto. Se a gente tinha ponto de entrada, operações de curto prazo, cara, eu fui estopado. Entrada aqui, stop estava abaixo dessa entrada. Beleza, estopado. Fiz outra entrada, estava abaixo da onde? Abaixo dessa região aqui, fui estopado. Então a gente também tem que ter stop. Nesse momento, a gente está vendo que a faca, ela tá caindo. Cara, deixa a faca cair, olha para as oportunidades que está acontecendo e busque por um sinal de que a faca bateu no chão. A faca bateu no chão, você pega ela, porque a gente compra durante movimentações de baixa e a gente vende durante movimentações de alta, simples assim. Eu acho engraçado porque nesse período aqui todo mundo queria comprar, todo mundo queria colocar AGIX no bolso, todo mundo queria comprar o BTC, todo mundo queria comprar o Ether. Agora que a gente tem um drawdown, ninguém mais quer comprar, porque as pessoas gostam de comprar topo, colocar estrela no topo do mercado e não gostam de comprar quando o ativo tá caindo. Lembra, cara, eu comprei lá nos 16 mil dólares quando a FTX quebrou, comprei nos 18, comprei nos 16, 2 vezes. Cara, então a gente tem que ter uma estratégia mais de compra nas quedas e venda nas altas, beleza? Continuando aqui, ó, a nossa análise on-chain, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nessa movimentação. Cara, se a gente olhar pro supply e buscar o supply acima de 1 ano, que é exatamente o supply que está na mão do long term holder mais maduro, mais velhaco, olha só, a gente continua com o supply subindo com mais de 1 ano, ou seja, as pessoas continuam acumulando os seus BTCs. Olha como que é diferente um movimento de distribuição. Olha só, aqui no histograma vermelho, olha só como que a gente tem vendas muito massivas no mercado, até um momento que o mercado não vai aguentar essa pressão e ele vai simplesmente cair, porque grandes players estão fora do mercado. Olha só como que a gente tem acumulação nesse período, o supply ele está envelhecendo. E lembre-se que para o supply, para fazer essa métrica subir aqui, cara, a gente está falando que a métrica ela leva 1 ano para ela subir, ou seja, a gente só vai ver as compras 1 ano depois. Por exemplo, quem comprou em julho aqui, cara, a gente só vai ver essas compras 1 ano depois. Só que a métrica, ela cai super rápida. Ela cai na hora que você vende, ela zera. É aquela velha história, a métrica que sobe de escada e desce de elevador. E se a gente comparar os ciclos, olha, vamos puxar lá 2014, 2015 novamente. Olha como que é o ciclo. Enquanto a gente tá com o BTC ali, ó, pô, a gente tá falando que o BTC estava em 430 dólares. Teve um drawdown de mais de 50% ainda no mercado e os long term holders seguiram acumulando durante toda a fase ali embaixo de capitulação. Até um determinado momento que eles param de acumular. Veja que a gente já não tem grandes acúmulos. Aqui ainda a gente tem um pouco durante esse período, mas veja que daqui para frente a gente só tem distribuição do long term holder. Esse é o jogo do long term holder. E se a gente puxar esse ciclo, cara, a gente teve a nossa distribuição no topo, agora a gente está passando por fases de acumulação, onde o long term holder ele está acumulando, ele está segurando suas posições pro longo prazo. E longo prazo é muito diferente de curto prazo, galera. Curto prazo tá tudo feio. O que a gente está falando aqui é que, pô, nos últimos dias a gente perdeu suporte interessante no BTC, que a gente está com pressão de venda. Se a gente olhar o MACD, a força vendedora, ela ainda não entrou em exaustão, mas ela já está próxima de entrar em exaustão. Quando a gente olha, pô, no semanal, pode ser que segure no semanal, pode ser que não, pode ser que a gente perca também o suporte de Fibonacci do semanal, só que pro longo prazo, cara, por trás do preço, continua tudo saudável, não mudou nada. O investidor, o cara que está com chapéu de investidor, nesse momento ele segue acumulando e ele segue com olhar de oportunidade. Lembre-se disso. Cara, durante a euforia do mercado, todo mundo vai querer comprar. Todo mundo vai querer se expor porque só sobe, só valoriza. Todo mundo vai querer fazer isso. E esse é exatamente o melhor momento para você estar saindo de dentro do mercado. Você tem que entrar no mercado quando as pessoas não querem. E você tem que sair do mercado quando as pessoas
querem? Cara, é só você olhar para AGIX. Olha só, AGIX foi um token hypado aí. Olha como que essa visão ela funciona para todos os ativos. AGIX, ativo super hypado que a gente teve recentemente. E ninguém queria quando o negócio estava lá embaixo. Cara, ninguém nem sabia de AGIX quando o negócio estava lá embaixo. Depois que o negócio subiu bastante, 1.200%, todo mundo quer o ativo. E aí as pessoas começam a colocar estrela no topo do mercado, beleza? No topo do ativo. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Se a gente olhar por NUPL, a gente está numa fase de esperança, a gente saiu do NUPL de uma fase de capitulação. Isso daqui significa que as pessoas estão entrando um pouco no lucro, só que quando a gente olha só o lucro das carteiras, né, o supply circulante, se ele está em profit ou não, está caindo bastante, obviamente, porque o mercado ele está caindo, mas a gente continua dentro dessa região no NUPL de saída da fase de capitulação. Pode ser que a gente volte para dentro da fase de capitulação? Pode ser. Se a gente voltar para dentro da fase de capitulação, vai ser uma nova oportunidade de comprar dentro da fase de capitulação novamente. Queira comprar nas fases de capitulação, as fases vermelhas, e queira vender nas fases eufóricas do mercado, nas fases azuis do mercado. E por que eu falo isso? Cara, para você não tentar achar o olho da mosca. Eu sei que tem pessoas que têm um certo desejo por achar o preço mais barato do mercado. Cara, só se você tiver uma bola de cristal você vai encontrar o preço mais barato para você poder dar all-in. Se você não tiver uma bola de cristal, a melhor estratégia que você pode usar é o DCA dentro da fase de capitulação. O que é DCA? Dollar Cost Average. É exatamente um custo médio. Faça um custo médio dentro de uma fase de capitulação, não durante todo o ciclo. Fazer durante todo o ciclo é um erro, mas dentro da fase de capitulação é muito bem-vindo um DCA, beleza? Então, se a gente voltar para a fase de capitulação aqui embaixo, cara, a gente está tendo mais uma oportunidade de entrar no mercado dentro da fase de capitulação. Simplesmente isso. Não queira entrar dentro de uma fase onde todos estão acreditando no mercado, onde o mercado está eufórico. Porque se você entrar nessas regiões, você tem grande chance de ficar preso no topo, beleza? E analisando mais de perto o que está acontecendo nesse momento aqui, ó, esse gráfico é o fluxo de stablecoins para exchanges, e aqui eu só coloquei o USDT e o USDC, porque agora são as duas mais relevantes, né? O BUSD não está sendo tão relevante, e olha só como que a gente está tendo entradas de stablecoins de USDT e USDC dentro das exchanges. Isso daqui é um bom sinal. Olha só, em verde o USDT, em azul o USDC. A gente está tendo essa entrada de capital nas exchanges. Isso daqui mostra um sinal de apetite ao risco nesse momento. Olha quanto de capital foi entrando dentro das exchanges ali quando a gente tinha a FTX quebrando, a 3AC quebrando também. Isso daqui é capital de pessoas que estão dispostas a comprar o ativo nesse preço para simplesmente estocar. E por que isso? Porque ninguém manda stablecoin para a corretora para simplesmente deixar dentro da corretora. Todo mundo que tem stablecoin na sua carteira manda para a corretora para poder efetuar compras. Então, ver esse fluxo entrante de stablecoins dentro das corretoras é algo muito bom, algo muito positivo também. Então, para a gente resumir, pro curto prazo, as coisas estão feias. Fui estopado, tomei stop em algumas operações. A gente tem um mercado caindo no curto prazo. No curto prazo, parece que o mundo vai acabar, parece que tudo vai colapsar, parece que, cara, a gente vai ter quebradeira, parece que a gente vai buscar fundos mais baixos. Sempre vai parecer isso, cara. Não sei quanto tempo você tá no mercado, mas se você vivenciou o crash da FTX, você sabe que tudo ia colapsar. Tudo que se falava na mídia era quem será o próximo? Ah, agora vai ser fulano de tal, agora é a Grayscale, agora é a DCG, agora é não sei o que. E, cara, a gente sempre vai ter esse negócio de vai colapsar tudo, vai acabar tudo, vai simplesmente e tudo por água abaixo. E nem sempre é bem assim, beleza? Quando a gente tem esses cenários, estamos diante de
oportunidades na nossa frente. Lembre-se dessa frase, cara, essa frase eu nem aprendi dentro do mercado financeiro. Para quem não sabe, eu sou engenheiro mecânico de formação e eu trabalhava em uma multinacional. Eu tinha um chefe, ele se chamava, o sobrenome dele é Vicentini, e ele sempre falava para os funcionários: cara, em toda crise existem as pessoas que vendem lenço e as pessoas que choram. Basta você escolher que pessoa que você vai ser dentro do mercado. Beleza? Ele não falava dentro do mercado, isso daqui sou eu que estou complementando, mas o que eu quero dizer é que a frase é que, cara, mesmo em meio ao caos, você também tem oportunidades. Então busque as oportunidades e não seja a pessoa que vai ficar chorando, se lamentando. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, isso é muito importante para o canal, para a gente saber se o conteúdo está sendo relevante ou não. E caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer parte do canal, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã na nossa aula de sábado, beleza? Valeu, tamo junto e até mais.